Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à parte 3 do nosso curso de cinética química. Na parte 2, nós falamos a respeito da lei da velocidade, ou seja, como que a concentração de um determinado reagente pode influenciar na velocidade da reação. Agora nós vamos abordar a lei da velocidade integrada. O que seria isso? Se eu integro as equações da lei da velocidade, eu consigo chegar em outras equações que vai me dar uma resposta linear, ou seja, eu tenho uma relação linear entre as variáveis envolvidas. Uma vantagem interessante da equação integrada é que ela permite uma relação, ela permite verificar a relação existente entre a concentração de um determinado reagente e o tempo. O que é muito diferente da lei da velocidade, porque a lei da velocidade ela apenas permite com que nós analisemos a relação entre a concentração, como que essa concentração influencia na velocidade de reação, tá? A lei da velocidade integrada, ela, do ponto de vista prático, ela acaba sendo mais interessante, porque ela mostra uma relação entre a concentração e o tempo da reação. Porque na prática, quando nós monitoramos uma reação química, nós vamos monitorar uma espécie formada ou uma espécie que está reagindo, um produto, um reagente, à medida que o tempo de reação vai se procedendo. Então, as medidas na prática, elas são feitas de tempo em tempo e essas medidas são de concentração de uma determinada espécie química. Então, do ponto de vista prático, ela acaba trazendo uma relação mais interessante. O objetivo dessa aula não é trabalhar as equações do ponto de vista matemático, ou seja, como que da lei da velocidade eu chego na lei da velocidade integrada, tá? Não é essa a minha proposta. O meu objetivo é que vocês entendam essas equações, tá? E qual a importância delas, e como caracterizar uma equação de ordem 0, 1 e 2, tá? Então, esse primeiro gráfico, tá? Ele está representando uma reação que apresenta a ordem 0. Então, essa seria a equação integrada, tá? Da lei da velocidade para uma reação de ordem 0, tá? Sempre que eu trabalho com essas integrais, na realidade eu busco uma relação linear entre as variáveis envolvidas. Então, eu preciso entender as características da equação de uma reta, Então, a equação de uma reta, ela é, y é igual a ax mais b. Então, eu tenho duas variáveis, essas variáveis é x e y. Então, à medida, se os valores de x mudam, automaticamente os valores de y mudam, Ou seja, são variáveis. E eu tenho dois termos constantes. Então, quem seriam esses termos constantes? A, que é o coeficiente angular, é o termo que multiplica x na equação da reta. E B, que é um termo independente. Então, B representa o ponto no qual a reta corta o eixo y, Ou seja, quando x for 0, y vai ser igual a B. Então, é o ponto onde a reta corta o eixo y. Todas essas equações integradas, elas obedecem uma equação da reta. Então, quando nós olhamos uma equação de ordem 0, nós temos a seguinte relação. A concentração do reagente A é igual à concentração inicial menos a constante vezes o tempo. Então, se nós compararmos essa equação com a equação da reta, quem seriam as nossas duas variáveis, A concentração do reagente e o tempo. A constante, o próprio nome já diz, K é um valor constante. Então, K seria, na realidade, o termo que multiplica x aqui, ou seja, o coeficiente angular. E quem está representando os valores do eixo x? O tempo. Quem está representando os valores do eixo y? A concentração do reagente. Se eu tenho uma reação, de ordem 1 e eu integro a lei da velocidade, eu chego nessa expressão. O ln de A é igual ao ln de A0 menos a constante vezes o tempo, tá?
Nessa equação, né, nós temos, né, se eu construir um gráfico, os valores correspondentes ao eixo x representam o tempo e os valores correspondentes ao eixo y representam o ln de A. E a constante, né, representa o coeficiente angular. Tanto para uma reação de ordem zero quanto uma reação de primeira ordem, a constante, né, o valor de K aqui, que é o coeficiente angular, ele é negativo. Então, nós temos retas que são decrescentes, ok? Quando eu tenho uma equação de segunda ordem, na equação de segunda ordem, quando eu integro, eu chego nessa expressão, né? O inverso da concentração do reagente é igual ao inverso da concentração inicial mais a constante vezes o tempo. Então, os valores correspondentes ao eixo y é o inverso da concentração e os valores correspondentes ao eixo x é o tempo. Aqui, como o coeficiente angular é positivo, nós temos uma reta crescente. Então, trabalhar com as equações integradas, ela é muito interessante porque elas são úteis para relacionar a concentração com o tempo. Porque se nós observarmos a equação de ordem zero, nós temos uma relação, né, linear entre a concentração e o tempo. Quando eu tenho uma equação de primeira ordem, eu tenho aqui, né, o que é linear? A concentração, a relação entre a concentração e o tempo não é linear, mas a concentração entre o ln de A e o tempo é linear. Então, indiretamente, eu consigo determinar a concentração. No caso de uma reação de segunda ordem, eu tenho uma relação direta entre o inverso da concentração e o tempo. Se eu sei o inverso da concentração, é possível determinar a concentração. Então, a principal diferença de trabalhar com a lei da velocidade e a lei da velocidade integrada é que a lei da velocidade ela mostra uma relação entre a concentração do reagente e a velocidade da reação. Aqui, quando eu trabalho com as integradas, eu já não tenho uma relação com a velocidade, mas eu tenho uma relação de concentração com o tempo de reação. Tá? Então, essa é a diferença principal, né? Mostrar uma relação da concentração em função do tempo, tá? Em que essa reação acontece. Então, é muito interessante porque se eu quiser saber a ordem de uma reação, basta verificar se elas, né, se os dados que eu tenho se encaixam em uma dessas equações. Então, veja, experimentalmente, o que nós obtemos? Nós conseguimos monitorar um reagente ou um produto à medida que o tempo de reação vai se procedendo. Então, eu tendo a concentração e o tempo, né, a concentração medida em função desse tempo, tá? É possível construir esses gráficos e verificar em qual dessas situações os meus dados se encaixam. Então, para isso, nós temos aqui um exemplo. Os dados a seguir foram obtidos para a equação. Então, eu tenho H2 mais I2 dando 2HI. Então, nós temos o tempo de reação, que variou de 0 a 4, e a concentração de HI, que foi medida, né, à medida que o tempo de reação ia passando. Então, o item A, né, ele pede para a gente utilizar alguns programas de computação para construir os gráficos e verificar qual a ordem da reação e também determinar a constante. Então, eu resolvi esse exercício utilizando gráficos no Excel, tá? Que é relativamente simples. Então, a primeira coisa, eu quero verificar se essa reação ela é de ordem zero, né? Então, será que ela é de ordem zero? Então, aqui está o esboço de um gráfico para uma equação de uma reação de ordem zero e aqui está representando a lei da velocidade integrada. Para eu construir esse gráfico, o que eu preciso? Eu preciso do tempo e da concentração dos reagentes, que é exatamente os dados que foram monitorados, o tempo e a concentração do HI. E com isso, foi construído um gráfico. Então, aqui eu tenho os valores do tempo, a concentração de HI. E o que nós podemos observar, né? Que, na realidade, eu não tenho uma reta perfeita, né? Esses pontos não estão organizados formando uma reta. Quando nós calculamos o R ao quadrado, ele dá um valor relativamente baixo, tá? Então, esses dados não estão se organizando formando uma reta. Então, é muito provável que essa reação não seja de ordem zero, né? Porque para ser de ordem zero, eu teria que ter um gráfico, né, no qual a reta fosse decrescente,
né? Eu tenho até, os dados estão até decrescendo, mas eles não obedecem uma reta. Mas vamos verificar as outras situações e posteriormente nós faremos uma comparação para verificar qual seria, né, a melhor ordem de reação para essa reação em questão. Vamos verificar agora se essa reação é de ordem 1. Então, aqui eu tenho um gráfico mostrando, né, o esboço de uma equação de primeira ordem e a equação integrada para uma reação de primeira ordem. Para eu construir esse gráfico, eu preciso do tempo e eu preciso do ln da concentração. Então, no gráfico anterior, nós tínhamos os dados de concentração e aqui foi determinado o LM daqueles valores, né? O LN dos valores da concentração de HI. Então, agora eu vou construir o gráfico no Excel, no qual o eixo Y, o eixo X, perdão, é os valores do tempo e o eixo Y, o LN de HI. O que nós temos que observar, né? Esse gráfico, ele dá uma reta decrescente, né? Porque K, né, o coeficiente angular é negativo. Realmente eu estou observando uma reta decrescente. Apesar de eu ter uma reta, essa reta não está tão perfeita, né? Isso a gente pode observar pelo valor de R ao quadrado. Mas não podemos ainda descartar ou então afirmar se essa reação é ou não é de primeira ordem. Vamos verificar se a reação é de ordem 2. Então, aqui nós temos o esboço do gráfico para uma reação de ordem 2 e a equação integrada. Então, pela equação integrada, o eixo X representa o tempo e o eixo Y, o inverso da concentração. Então, o que eu preciso para construir esse gráfico? Eu preciso do tempo e eu preciso do inverso da concentração, né? Nós temos a concentração e aqui está representando, né, nessa segunda coluna, foi calculado 1 sobre a concentração de HI. E aí nós temos esses valores. Aí, colocando isso no gráfico, então aqui está o tempo, o inverso da concentração de HI, e aqui sim nós temos uma reta, né, quase que perfeita, tá? Com um R ao quadrado aí de 0,99, muito bom, tá? Tem uma reta crescente, né? O coeficiente angular é positivo, assim como o esperado, tá? Então, é muito provável que essa reação ela seja de segunda ordem, sim. Mas vamos comparar os resultados obtidos, né? Então, esse seria o gráfico considerando que a reação fosse de ordem 0. Esse seria o gráfico considerando que a reação fosse de ordem 1. E aqui, ordem 2. Se nós observarmos, né, o valor até mesmo do R ao quadrado, aqueles dados que mais se adequam a uma reta, tá? Seria os dados correspondentes à equação de segunda ordem, que seria esse aqui. Então, com isso a gente consegue concluir que a equação é de segunda ordem, tá? O termo aqui, o coeficiente angular, que é 1,318, representa a constante, né, da reação. Então, consigo, por meio, né, da equação da reta, conseguimos chegar na constante, tá? E aqui, né, substituindo, lembrando que Y representa o inverso de HI, tá? E X representa os valores do tempo. Então, se eu tiver a concentração de HI, eu posso substituir nessa equação e achar o tempo de reação. Ou então o contrário, né? Se eu estimar o tempo que eu desejaria que a reação aconteça, eu posso realizar um cálculo e estimar a concentração de HI. Então, finalizo essa aula, tá? Deixando aqui, né, a sugestão de estudo, o livro Princípios de Química do Atkins, inclusive esse exercício, tá? Foi retirado dele. Caso vocês tenham dúvidas ou sugestões de temas de aula ou qualquer dúvida sobre os assuntos abordados, tá? Peço que mandem, tá, um e-mail para esse endereço eletrônico. E algo que é muito importante é que vocês deixem um feedback, uma opinião, tá, a respeito das aulas. Que o objetivo de tudo isso, tá, é fazer aulas, né, promover videoaulas cada vez melhores para vocês. Então, espero que tenham aproveitado essa aula. Desde já agradeço.